tem motoqueiro que tem a touca. Ok, minha gente, vocês deviam ouvir o que sai aqui depois que entra no comercial, né? Vamos lá, próximo assunto. Pessoal participando muito legal isso aqui. Vamos lá. Bichos peçonhentos, matéria do Jornal Diário, tem que ter muito cuidado agora, principalmente cobras, por causa do calor que está fazendo. E a sugestão foi do Quincas, né? E levantando uma outra questão aqui, que são os capacetes do mototáxi, né? Aonde vai a higiene. É perigoso? Não é perigoso? Piolhos. Fala, Quincas. Hélio, a gente vem reparando na cidade, né? Essa situação que vem acontecendo. Maurílio, que é médico, sabe precisar aqui convidar uma dermatologista para até participar do teu programa, para falar desse assunto, que não é só o piolho, né? É a seborreia, é a caspa, enfim, outras doenças, contaminação que pode acontecer com essa falta de higiene dos capacetes. Mas tem mototáxi, que eles realmente, a pessoa que vai usar o trabalho deles, já sai de casa com a touquinha e com a própria touca própria. A touca própria. E eu acho que poderia fazer um trabalho de conscientização das pessoas que usam esse tipo de transporte, que usem a touquinha, tenham essa prevenção dessa situação, de que realmente tenha acontecido isso. Não é só o piolho, mas outros tipos de pragas também no couro cabeludo. Então, a gente aqui, esse programa é um programa da gente chamar a atenção da população, porque vem acontecendo na cidade, e isso é uma questão muito importante, e eu faço aqui um pedido à direção da emissora, que faça um convite a uma dermatologista, que ela vem aqui, ela que é mais conhecedora do assunto, e pode esclarecer melhor a população. Isso é muito importante. Eu acho que Quincas, ele levanta um assunto que às vezes parece inocente, mas não é, porque todo problema de saúde acaba às vezes reverberando em outra área. Essa história de piolho eu não posso nem começar a falar, que já dá vontade de começar a coçar. É uma coisa, psicológico isso, mas está certo. A gente às vezes é obrigado a pegar esse meio de transporte, porque o trânsito está ruim, e se você não está preparado, você corre o risco. Então, a higienização do interior do capacete ela é muito importante. Mas eu acho também que o problema do transporte, do mototáxi, é em relação aos acidentes, como o Quincas também já falou muito bem. Tanto que lá em São Paulo estava tendo uma briga muito grande para ver se ia legalizar ou não o transporte com mototáxi. Aqui também tem o mototáxi, mas é ilegal ainda. Não está legal. É uma questão que não é fácil de lidar com isso, porque a higienização teria que ter. Você tira um capacete que passou por 10, 15 pessoas, e às vezes o calor aumenta, está suando, então é uma higienização difícil. Como o Quincas também fez uma colocação de piolho, como eu sou bem de interior, e era muito comum, né, nas escolas, crianças e até adultos com piolho, hoje talvez é raro de acontecer ainda de uma mãe ou de uma professora mandar para a mãe algum lembrete, cuidado. Não, ainda vou dizer, está alto índice. Tem alto índice nas escolas públicas, nas privadas escolas particulares. Também. Tem um alto índice de piolho. Porque você está confuso, seus filhos já estão grandes. Das aulas, e as professoras, se as pessoas estiverem nos assistindo nesse momento, que tenham conhecimento, sabem disso. Eu estou falando isso da escola, porque não é só naquela época do interior, não, eu estou lembrando da minha época de criança, claro, e saber que as mães, e às vezes para não identificar ninguém, mandava para todas as mães, né, dos alunos, para terem cuidado com a higiene, para verificar se não tinha um filho com piolho, que era um problema que acaba... Isso aí é uma transmissão, né? Você não vai ter uma criança só com piolho, daqui a pouco tem vários. Então, mas se isso está existindo com essa intensidade, né, os professores então continuam usando
aquelas informações que Pano usava do meu branco e tempo. pente Flamengo. Ou senão uma folha de papel ofício com um pentezinho. Não, mas tem um remédio Ed, também lá na Tem. drogaria original que vai resolver Não, o lá problema. tem um remédio, se a pessoa dizer, ele está falando isso porque a drogaria original vende a touca. Lá realmente também tem a touca. Não é só lá não, no comércio tem a touquinha. Eu só oriento as pessoas, as mulheres, as pessoas, compra aquela touquinha, pô, vai usar o transporte. É uma coisa barata. Na verdade, vai usar o transporte, pega aquela touquinha, põe. Na verdade, e o pronto. Quincas, como tem uma informação privilegiada do que acontece na população, ele está trazendo isso com propriedade. Claro, ele sabe qual é o remédio que ele vende mais, ou qual é o problema da cidade, o que afeta mais. Isso aí é uma coisa que quem é dono de vigilância farmácia sanitária sabe conhece. disso. Isso aqui é um trabalho, é um Utilidade favor, pública. uma utilidade pública que eu estou fazendo à sociedade. Entendeu? As pessoas não têm que ficar aqui chateadas porque eu estou falando isso. Não, a questão dos bichos peçonhentos. Porque eu estou caminhando, eu tive o prazer de ir na Pedra do Elefantinho. Quando eu estava caminhando com um amigo meu na Pedra do Elefantinho, uma jararaca, pá, e eu fico pensando que, vendo aquelas mulheres, as pessoas vão fazer a caminhada, não põe a caneleira, ou vai se desequilibra, bota a mão numa árvore, enfim. Então, quando a pessoa tiver que fazer as caminhadas, ir com atenção, usar um equipamento apropriado para aquilo, porque realmente o bicho, a gente que está invadindo o lugar dele. Então, nesse calor, eles saem e vão para um lugar mais fresco. Então, e lá a gente vai fazer a caminhada. Então, eu estou fazendo aqui uma orientação, como a TV Diário publicou essa semana, e eu passei pela essa situação. Então, e logo após a TV Diário, o Jornal Diário publicou essa situação. Então, eu faço aqui um apelo, você que gosta de caminhar, você que vai nas trilhas, vai curtir cachoeiras, vai com atenção, porque essa época, não é essa época, todas as épocas é perigosa, mas vai mais atento a essa época, você que gosta de passear para evitar um acidente. E realmente a gente tem visto, foi agora, recentemente, também uma jararaca enorme, com mais de 1 metro, foi presa, foi pega aqui em Teresópolis e foi entregue à Polícia Militar, que a Polícia Militar encaminhou para o Parque Nacional. E aí solta lá no meio do mato, né? Porque realmente, com esse calor que está fazendo, o bicho sai para procurar também, para fugir do calor. Próximo assunto, vamos falar do prefeito Leonardo Vasconcelos, que essa semana esteve lá em Brasília, conseguindo verbas para Teresópolis para amenizar o problema, Maurílio, deixado pelo governo passado. Não é muita coisa, aliás, segunda-feira ele vai estar aqui no programa, mas de qualquer maneira ameniza um enorme de um problema que hoje é a dívida da prefeitura, que você levantou, mas já estava pautado aqui. Eu dou os parabéns a ele porque esse realmente é o trabalho que ele tem que fazer. Tem que correr nos ministérios, tem que correr no Congresso, tem que correr no Palácio Guanabara para se socorrer, para nos socorrer das dificuldades que nós enfrentamos. Nós temos problemas sérios na saúde, problemas na segurança, problemas na educação. Eu estou vendo que tem um esforço para reabrir a escola ali Noronha. Maçom Noronha. Mas são várias outras escolas, a cidade ela precisa de ser repensada em sua infraestrutura, que é o que a gente estava falando, mobilidade, equipamentos públicos, estão todos sucateados, Hélio. Então o prefeito tem realmente que correr atrás de emendas parlamentares, de projetos do governo que permitam fazer, mesmo que seja cirurgicamente, alguma intervenção em alguma área e começar a melhorar. Tem que começar a melhorar. Olha, eu concordo plenamente com o doutor Moreira, ele precisa de ter essa agilidade para ter apoio do governo estadual, junto aos deputados e ao governador, para ter apoio federal, deputado federal, senador, e até chegar aos ministérios. É difícil chegar à presidência da República. Brasília não é uma cidade fácil de convívio, é de muito poder, né, e os recursos estão lá, mas que chegue a alguns ministérios, né, áreas de saúde, educação, segurança, transporte, em todos os aspectos. O prefeito vai precisar buscar. Por quê? Uma cidade que cresce como Teresópolis,
As coisas boas crescem muito, mas as coisas ruins também crescem. E se você não tiver recurso, as coisas ruins vão acabar atropelando as coisas boas. E aí vai sendo um crescente de coisa ruim que a gente não pode deixar. Os prédios públicos têm que estar em condições, a população para utilizar essa questão da mobilidade urbana, que é um convívio diário de toda a população, o transporte coletivo, né, que ele até conseguiu diminuir o preço da passagem, botar o ônibus de graça aos domingos. Isso são ações importantes, são ações sociais. Manter a cidade não é fácil, mas uma cidade que cresce como Teresópolis, ele vai ter que ampliar os serviços públicos, ampliar a escola, ampliar a assistência social, porque a gente vê que é uma cidade que ainda tem, e todas elas têm, mas Teresópolis tem crescido, e isso é visto a olho no o crescimento dos pedintes nas ruas, dos moradores, né, que não tem teto. Isso está crescendo, e isso não é bom para uma cidade que tem o aspecto de Teresópolis, que tem as belezas que Teresópolis tem. Você sai de um restaurante ou entra numa farmácia, tem na porta um pedinte, ou tem alguém no sinal te interpelando. Que às vezes nem vender. é de Teresópolis, né? Em muitos casos não é Teresópolis. A empresa vem, as pessoas vêm de uma empresa, numa van, numa Kombi, e distribui pelas cidades próximas e à tarde vem recolher. Nem são de Teresópolis. E mesmo que fosse de Teresópolis, aí a atenção da questão que o Quinca sempre coloca, da assistência social, procurar e tentar. Isso tem que minimizar. Senão é um crescente de coisas que não é boa para uma cidade que tem a imagem que Teresópolis tem. Faria, só para tocar no assunto, isso que você está dizendo aí, ontem tinha um rapaz descarregando, na frente da minha loja, estava descarregando fardo de papel higiênico. Então criou-se lá uma pilha de papel higiênico. Tu acredita que passou Qual loja sua? Em frente ao Colégio Estadual. Tu acredita que passou um desses aí, andario? Chegou, virou pro cara e falou assim, atacar um fogo nisso aí, que fogo bonito vai dar, hein? Eu falei, rapaz, tu é maluco? A ideia então, quer dizer, você vê, Faria, vocês não têm noção o que acontece naquele centro da cidade, o que acontece nessa cidade. Vocês não têm noção. É só a polícia. Para você ter uma ideia, quantas ocorrências essa guarda presente tem durante o dia, quantas ocorrências chegam durante o dia na 110, você não tem noção. Então, isso a gente precisa buscar uma forma de amenizar essa situação. Nós não podemos ficar na situação que está hoje. Por exemplo, a gente aqui, isso aqui é muito importante, esse debate, eu sempre debati aqui, a falta de intercâmbio entre o deputado estadual e a prefeitura, entre a prefeitura e o deputado federal, entre a prefeitura, o Senado federal, isso que o prefeito está fazendo, em buscar essas parcerias, trazer essa parceria, trazer os recursos que estão em Brasília, isso eu fui vereador. Nós somos vereadores juntos, nós já tivemos no gabinete do presidente da República, gabinete do vice-presidente da República, conversando pessoalmente, mas a gente não via, Hélio, um prefeito da nossa cidade, anterior a esse prefeito que está aí, a gente não via com essa participação que a gente está vendo no Léo. O Léo ia buscar lá os recursos, se interessar em trazer. Por exemplo, nós falamos aqui em turismo rural, depois eu passei a perceber de que a secretária de turismo, ela já estava lá no interior, visitando uma situação lá, com as pessoas, quer dizer, está buscando esse desenvolvimento. Então, isso, o trabalho da Nina já era esse antes. Ela não tinha intenção. Ela foi convidada depois para a Secretaria de Turismo, mas já era o trabalho dela. Ela é uma pessoa de turismo. Mas a gente vinha batendo nisso aqui, o turismo rural, precisa desenvolver isso. Mas para isso, Hélio, você tem que ter o quê? Você tem que ir lá em Brasília, ir no governo estadual e buscar os recursos para isso. A gente precisa de projetos. A gente precisa de um representante. De projetos e representantes que você tendo o projeto, tendo o representante, você consegue adquirir essa parceria, esse desenvolvimento, esses recursos que está lá em Brasília, no Ministério do Turismo, no Ministério das Cidades, no Ministério. Agora, para isso, o prefeito tem que buscar. E o Léo tem feito a parte dele. Ele está buscando os recursos e, com isso, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente vai ver que isso frutificou
e saiu E vai alguma colher o coisa. que plantou. Colheu o que plantou. Em Quincas, mesmo porque esses problemas não são exclusivos de Teresópolis. Milhares de outros municípios do Brasil também têm. E vai todo mundo E lá. quem for mais nosso não deficiente- se o nosso não for... Maurílio, eu vou dizer uma coisa a você. Eu participei da Câmara de Vereadores 16 anos consecutivos. Você não tem noção, as pessoas não têm noção de o conhecimento de Teresópolis no mundo. No mundo. Então você chega a Brasília, quando você fala Teresópolis, o cara fala assim, pô, eu tive lá no lugar tal, Na feirinha. eu tive lá naquela feirinha, CBF. eu tive na CBF, eu tive lá no interior, Dedo de Deus. eu tive a cidade do Dedo de Deus, o Dedo de Deus, entendeu? Então você não tem noção. Então quando você chega num ministério desse aí, que você fala que você é de Teresópolis, cara, tem gente que ama essa cidade. Mas tem gente- um agravante nisso. Sabia, Tom, que às vezes você chega e fala de Teresópolis, vocês não têm problema. Eles são de Teresópolis, acha que não tem problema. Cidade rica, Acha que é cidade cidade rica. rica. Não é bem assim. Só para concluir, ontem eu estava numa reunião, nós fizemos uma reunião com os empresários aqui, aí veio pessoas de Nova Iguaçu, de Caxias e tal, e nós fomos almoçar lá em Albuquerque. Vai Aí, falar vamos onde? almoçar, não. Aí o cara virou pro outro e falou assim, rapaz, que lugar, olha o ventinho, olha isso aí. Eles falavam assim de uma E acho coisa... que a gente não tem problema. Ele falava assim de uma coisa que parecia que estava em outro mundo. Rapaz, olha isso aqui, olha essa mata, olha isso aqui. Eu falei, rapaz, você não vai almoçar, não? Então, conclusão, olha o nosso clima, olha a nossa cidade, olha As o belezas. nosso povo, olha as nossas belezas. E as pessoas querem isso, por isso, Maurílio, que a nossa cidade cada dia aumenta o número de população. Menos no confesso- menos no IBGE, né? Eu que confesso, diminuiu. o IBGE diminuiu, né? Não é porque não botaram na Em sua 11 anos não nasceu ninguém, só morreu. Eu confesso para vocês que eu não tenho andado pela Rio Bahia nos últimos meses. Mas domingo à noite, 10 horas da noite, eu precisei passar ali na Rio Bahia, antes da Fonte Santa. Ih, meu Deus. Quinta Leblon. Quinta Lebrão. E aí eu passei ali pela Rio Bahia, eu estava indo para a Fonte Santa, levar uma amiga na Fonte Santa, com as crianças, uma família na Fonte Santa, e eu passei ali, eu vi um enorme de um restaurante, vocês já viram? Já. Que abriu, eu nem já sei fui há lá. quanto tempo. Não, já tem uns 2 anos. Ali Cara, no- não pode ter Tem. 2 anos, porque não tem 2 anos que eu não passo ali. Tem uns quase 2 anos ali. Então, é uma tá- pizzaria, um Uma restaurante. pizzaria, restaurante, Na entrada da enorme. Quinta Leblon. E muitos carros parados, tinha uma opção de carro parado, muito bem iluminado, né? Caramba, eu não conhecia. Se eu passei durante o dia, eu não vi. À noite eu vi porque estava iluminado e vi muitos carros parados ali. E muito bem servido. Isso é o crescimento de Teresópolis. O meio de semana, você passa em alguns bairros, os boteco, restaurante, pizzaria, choperia, você vê que é uma movimentação de jovens. Vai ali em No- Vargem Grande ver quantos... No centrinho ali. Sim, Vargem Grande. A menina falou, vou abrir uma cafeteria lá. Eu falei, parabéns. É sinal que está crescendo. Não, restaurante, pizzaria, choperia ali para Você tomar vai caldos. Hoje, tem você muito. pega trânsito da Prata à Vargem Grande e você vai Trânsito no intenso. trânsito intenso. O que abriu de casa também de eventos agora, e eventos que eu digo de restaurante, de gastronomia no centro de Bom Sucesso, é uma grandeza. Não abriu um, não. Abriu 5, 6. Coisas Já grandes. fui Você naquela vai em pizzaria Motas. ali também, nova, Então, em Bom Sucesso. Motas, Muito boa. Tá Motas muito tem. devagar esse nosso bate-papo aqui. Tá. Mas olha só. O Vinícius Claus foi prefeito durante 6 anos, teve tudo isso na mão e Teresópolis não andou. Teresópolis teve sim. Cresceu, desenvolveu. coisa, e tudo, Zélio. mas independente Isso aí, da do prefeitura. poder público. É isso. Teresópolis não foi à frente. Não foi à frente, mas ela cresceu. Ela cresceu pela beleza, pela segurança, pelo clima que tem, por ter um nome, como o Crinca falou, que é conhecido no mundo inteiro e não tem nenhum lugar do Brasil, nenhum. Do Rio Grande do Sul ao Ceará, da Bahia ao Acre, que você fala Teresópolis, que a pessoa não diz, não, mesmo não tendo ido, pô, gostaria de conhecer, a gente conhece de nome, Eu vou te Teresópolis é falar, a cidade, Faria, eu é uma vou te força, falar. o nome é muito forte. Eu vou te falar aqui, Maurílio, uma coisa. Eu sou empresário, eu estou construindo a cidade. O governo Vinícius Claus teve umas situações que ele, infelizmente, deixou aí, mas uma coisa ele não fez.
eu principalmente, ou muitas pessoas, não teve o que a gente teve anteriormente e que eu não quero que esse governo tenha. É perseguição. Eu não quero que tenha. Então, para ter um desenvolvimento, a pessoa tem que ter o quê? Eu sou um empresário, eu estou investindo na cidade, mas eu não sou obrigado, eu tenho o meu direito da democracia em escolher quem eu quero votar. Eu não posso ter... Essa liberdade tem que ter, claro. Eu não posso ter uma represária, porque fulano votou em Bertano, fulano Bertano... Não, eu acho que não. Mas eu tenho aqui que falar bem do... Por enquanto, eu não tenho que falar mal do Léo, não tenho que falar bem do Léo, eu tenho que ser consciente com o que eu falo aqui. Mas uma coisa eu tenho que dizer, o governo Vinícius Clauso, ele jamais perseguiu alguém. Perseguiu alguém. Então nós não queremos isso, porque infelizmente lá no passado a gente teve isso, porque eu já tive uma situação que eu sou empresário, eu dou mais de 110 empregos. As pessoas têm que valorizar o empresário que dá isso. Mas onde eu quero chegar é que, apesar de tudo, apesar do péssimo governo a cidade passado, andou. A cidade andou. Mas, com o Hélio, olha só, nós estamos falando do crescimento de Teresópolis. Só que esse crescimento vai chegar um tempo que ele vai parar. Se não houver uma infraestrutura de escolas, eu acho que a gente já está bem. Já tem várias redes em Teresópolis. Pública e particular. Pública, ela funciona bem. Então a escola já funciona bem. Agora a parte hospitalar não funciona bem. A parte de saúde não funciona direito. A parte de infraestrutura, ela tem que melhorar muito. Um pouco na segurança, muito na mobilidade. Então o que acontece? O prefeito, ele é o gestor da cidade. Ele que vai dizer como a cidade vai se desenvolver. É claro que o dinheiro é do empresário e o prefeito, se tem um bom senso, ele tem que apoiar o desenvolvimento da cidade, apoiar o empresariado. Agora, ele tem que dar a infraestrutura para que as pessoas se sintam bem. Senão elas vêm e não voltam mais. Se a prefeitura não pode dar ajuda, que não atrapalhe. Isso é que o Kika está colocando. Não posso ajudar, mas então não atrapalhe. Você caminha, faz aí suas ações no trabalho, está dando emprego, tem que ter esse benefício. Respeitar o empresário, entendeu? Uma coisa que o Porque Maurílio o empresário colocou... que vem aqui, por exemplo, você está falando de infraestrutura, Faria, desculpa te cortar, mas, por exemplo, da Prata a Vieira, você tem um grande crescimento, mas cadê a infraestrutura lá? Lá, daqui a pouco, a gente vai ter falta de energia. A presença do lá, público. Daqui a pouco, a gente não tem uma escola de segundo grau. Lá, a gente, daqui a pouco, não tem uma clínica hospitalar. Lá, daqui a pouco, a gente vai ter essas necessidades. Essa falta de infraestrutura, essas necessidades, que o governo possa atrair um empresário que, o meu empresário na área da educação, ele quer abrir uma escola. Por que você não abre uma escola? Porque o governo, se ele dá a infraestrutura para aquela região, o empresariado vai para lá. Sim, a gente está vendo isso agora. Abriu uma não escola fala grande só da Teresópolis no ano Friburgo, a gente passado. tem que falar também da Rio Bahia. No ano passado, aquela região lá, ela é cresce, carente e ela cresce da mesma forma de que vem crescendo a região da RJ 130. Eu queria Mas só colocar a gente precisa alavancar a infraestrutura naquela localidade. Olha só, abriu uma escola grande lá. Empresários Uma que particular. precisam Abriu escola onde? Abriu uma escola grande em Bom Sucesso, uma escola particular. Do lado do JFC. E vai fazer um shopping lá. Então, a notícia que a gente tem que já estão começando a construir um shopping. Então, esse crescimento. O que eu coloco aqui, que precisa melhorar, é a questão da assistência social junto com a guarda, aumentar o efetivo, porque o número de pedintes, o número de transeuntes, de moradores de rua, está crescendo na cidade, e isso não é bom para a nossa cidade. O Leonardo, ele tem duas ideias, né? Criar um quarto distrito, a gente agora não vai dar tempo de debater isso. Criar um quarto distrito, não sei se seria a solução. Eu acho que também, em toda aquela região, deveriam ser criadas subprefeituras. Sim. Lá tem 2 distritos, 2º e 3º distrito. E não ele quer criar um quarto distrito. Mas não tem a subprefeitura. Tá, mas tem que aí ter pelo menos criaria 2. Pelo menos 2 subprefeituras. Lá. Se eu tenho 2, não tem nenhuma subprefeitura. Se eu não criei, primeiro o que eu teria que fazer? Criar a subprefeitura. Lá Água Quente e Bom Sucesso. E Água Quente. Beleza.
Aí, se houver a necessidade, se essas duas subprefeituras elas não estão atendendo as demandas daquela localidade, aí sim eu criaria a outra Porque Maurílio levantou um problema que é muito sério, que é a saúde. E a gente não tem recursos no interior de saúde. É por isso que outro dia eu fui à Vila do Peão, Água Quente, passei ali, fui a moto. A dificuldade da população de Vila do Peão, de Água Quente, é muito grande. A gente não é o assunto aqui hoje, a gente pode debater um outro dia. Vila do Peão é dividida, são 4 municípios ali dentro. O que é de todo mundo não é de ninguém. De Sapucaia, São José e Teresópolis. E acaba ninguém tendo responsabilidade. É isso, Sumidouro tem... Ninguém toma conta daquela população. Tem mais de 3 mil teresopolitanos que moram ali. E a distância é 50 quilômetros até a cidade. E não tem infraestrutura. E Vila do Peão é de quem? É dos 3. 4. É de todo mundo, né? 4. Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Sumidouro. O posto de saúde, às vezes, é de um município, a escola é de outro. Então tem essa demanda ali que também não é fácil, mas que precisa resolver. Acho que os prefeitos dessas cidades precisam sentar e delimitar de quem é o responsável. Ou alguém assumir aquela região. E é um lugar muito produtivo. Muito produtivo. Muito. Então, seria uma solução essa de uma subprefeitura em Água Quente e uma subprefeitura em Bom Sucesso? Isso ajudaria muito a administração, descentraliza. Por que às vezes, quando você fala da saúde, nosso interior tem quase 40 mil habitantes, praticamente um terço da cidade, um terço, um quarto, mas quase um terço de habitantes na área rural toda. E a gente está muito distante de tudo. Vai criar um hospital no bairro São Pedro, ou na área urbana, claro que é uma necessidade de um poder público, porque nós não temos um hospital público, mas no interior, na minha visão, a necessidade é maior, porque você está a 60 quilômetros de um hospital. O bairro São Pedro precisa, claro, mas ele está a 5 quilômetros de um hospital. A 4 quilômetros ele está no hospital, a 3 quilômetros de um hospital. Quem mora em Vieira, Mota, Santa Rosa, Independente, Água Quente, está a 45, 50, 60 quilômetros de um hospital. Então, a assistência ali, ou até mais. Então, a gente tem uma necessidade de ter ali, na região do 3º distrito, eu acho que seria o ideal, claro, porque é o local que tem um desenvolvimento de número de pessoas maior, então você tem, nessa concentração, dar uma assistência à saúde. E aí poderia até colocar um hospital municipal quase que regional. Ele vai atender gente de outro lugar, não tem jeito não. Você vai buscar ali gente de Soledade, de Sumidouro, gente de Conquista, de Nova Friburgo e por aí afora. Porque tem o acesso, é um eixo muito grande. Até Nova Friburgo tem 69 quilômetros, tem um eixo de movimento grande e as localidades vizinhas a esse eixo é de uma população intensa, não produz 600 caminhões dia de agricultura, fora o comércio, que você for visitar o comércio de construção civil, o comércio de grandes mercados, o comércio são 24 postos de gasolina num local que só tinha 2. Tinha um em Bom Sucesso e um em Conquista. Hoje tem mais de 20 postos de gasolina. Então, é um complexo de recursos, é um crescimento muito grande. Por isso que eu luto que o hospital deveria ser no interior, pela distância que nós estamos de tudo. Como a gente está num momento de contenção de despesas, eu acredito que uma subprefeitura em Bom Sucesso que conseguisse concatenar os 2 distritos, o 2º e o 3º, já seria um bom começo. Agora, eu concordo com o Faria. Em Bom Sucesso hoje precisa, se não for um hospital, pelo menos uma UPA de segundo de grau 2 que possa resolver todo aquele problema. Ô, Maurílio, deixa eu só falar com vocês. Nós vivemos em Teresópolis. O prefeito pegou uma prefeitura com um déficit de mais de 700 milhões. O Vinícius Claus pegou lá também o tal que assombra o nosso município, que é os precatórios, isso que mata o nosso município. Então, a gente tem hoje a gente tem um prefeito que ele não tem uma infraestrutura na mão dele. Primeiro, ele não tem dinheiro. Segundo, ele não tem servidor. A Guarda Municipal não tem servidor. Número suficiente. Os médicos tudo velho, se aposentando. Os médicos também não tem. Professores não tem. Na administração não tem. Hoje você não tem, hoje na prefeitura, pessoas para calcular o teu ISS. Você só tem um funcionário.
Aonde é que entra o dinheiro da prefeitura? O ITBI estava suspenso. O não sei ITBI se estava já suspenso. voltou. O Teve ITBI, onde suspenso. entrava dinheiro? mas eu Aonde acho se que- entra, Faria? Onde se entra o cascalho? Não Também tem, não não tem. está Mas, então, funcionando. é por isso que às vezes 4 anos até Então a pouco gente precisa diz. primeiro falar aqui, Faria, é de infraestrutura Então, mas eu estou acreditando. governamental. Para a gente poder chegar assim e falar assim, poxa, olha, eu tenho a minha infraestrutura aqui, eu tenho o dinheiro, agora o que, que a gente precisa? Da subprefeitura no interior, a prioridade é onde? É Bom Sucesso? Terceiro distrito. É no segundo Quando você fala distrito? Bom Sucesso, é Aí, terceiro distrito, que é terceiro muito grande. distrito. Aí, é um segundo distrito? Então, se eu tenho condições financeiras, eu tenho mão de obra para isso, eu vou desenvolver lá. Mas hoje o cara não tem. Mas eu acho que o Léo vai pessoa fazer. para capinar a Engraçado. rua. Bom, neste exato momento, eu eu acho que que eu o tenho Léo- que falar para vocês é muito obrigado, que acabou o Tá, mas eu programa, acho que o acabou Léo vai, tempo. eu acho que o Léo vai fazer subprefeitura no terceiro e no segundo distrito. Vou Eu perguntar acredito. ele segunda-feira, porque segunda-feira, Leonardo aqui no programa, conversei com ele ontem pelo WhatsApp, ele falou que virá segunda-feira aqui no programa, já confirmado a vinda dele. Só para concluir. Se vem ou não é outra história, mas ele confirmou. Eu anotei aqui, eu queria deixar aqui um parabéns para a delegada que está aqui em Teresópolis, eu não sei o nome dela, mas as pessoas, nós comerciantes, tivemos uma outra visão de quando pega uma pessoa furtando ou roubando, eu não sei, mas quando chega lá, tu tá assim, tá na inflação, tu vai descer, vai lá na audiência de custódia, lá se o juiz determinar que você vai ser solto, o problema é teu e do juiz, mas a delegada está com uma posição de que para as pessoas não furtar ou roubar, porque tem pessoas, Maurílio, que vão lá 3 vezes por semana. 3 vezes. A mesma pessoa. A mesma Mesmo- pessoa. A mesmo- própria polícia fala assim, mas estou aqui de novo, rapaz. Então, essa está mandando lá para Vai pra Benfica. audiência de custódia, vai para Benfica. Mas eu acho audiência que, de custódia. que esse Parabéns elogio, pra essa eu acho que esse delegada. elogio que o Quinca faz, claro, não faria à toa, se não tivesse essa eficiência, mas ela se alia ao nosso delegado, que também é muito presente. Sim, o delegado é muito Ele bom. é muito ali muito presente, forte. está em cima, então isso aí eu acho que ajuda e é bom para a cidade. Olha só, estamos indo embora, segunda-feira, como eu falei, Leonardo aqui no programa. Ao lado da Original Drogaria, você tem o Mercado Oliveirão, hoje promoções de carne, lá no alto, promoção de carne toda sexta-feira no Oliveirão. Maurílio, muito obrigado. Eu agradeço a você, Hélio, aos telespectadores, aos amigos, a Lourdinha, o Luiz, o Cláudio, que participaram aqui com a gente no WhatsApp. Parabéns, Faria, parabéns, Quincas, parabéns, Júnior, né, pela nova bancada. Está muito bom. Faria? É um prazer estar aqui contigo, Hélio, com o Quincas, doutor Maurílio, sempre ajuda a brilhantar a nossa discussão, né, pela sinceridade, pelos pontos de vista, a independência que a gente tem de cada um colocar seu ponto de vista e desejar a todos um bom final de semana na nossa sempre querida Teresópolis. Quincas? Obrigado, Hélio, Maurílio, Faria e a todos que estão nos assistindo aí. Isso que nós trazemos aqui para esse debate aqui são coisas relevantes para a nossa sociedade. Então, obrigado a todos aí, desejo um bom final de semana. É isso aí, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, com o Leonardo Vasconcelos aqui no programa. 10 da madrugada, a gente está de volta. Tchau. Bom final de semana.